Oi gente, tudo bem? Sou a Patrícia Poltronieri e bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer 10 livros de true crime e não ficção pra você tá lendo aí no Kindle Unlimited. Pra quem tá perdido aí, tá rolando a Book Friday e junto com a Book Friday veio a opção de 3 meses do Kindle Unlimited por R$1,99. Então pra você não perder essa e outras promoções, já quero convidar vocês pra fazer parte do nosso grupinho de promoções que vai estar linkado aqui na descrição. Eu criei ele recentemente, mal deu tempo de divulgar, foi assim, bem de última hora, mas o intuito dele é divulgar não apenas livros de true crime e não ficção, que é o foco aqui do canal ultimamente, mas também falar de livros que fogem um pouco desse nicho, como suspense, romance e HQs, enfim, pra vocês estarem comprando num preço legal. Então, eu não gosto tanto de true crime, posso entrar nesse grupo? Pode sim, fica à vontade, porque a gente vai compartilhar de todo tipo de promoção lá. Lógico que o nosso foco principal é os temas que a gente traz aqui pro canal e os livros que eu já falei, mas não tem problema, a gente vai compartilhar outro tipo de promoção também. Então fica aqui o convite para, se você não quer perder a promoção tanto do Kindle Unlimited como de livros baratinhos, que inclusive eu consegui comprar um livro por R$6 e teve gente aí que conseguiu comprar até por 2. Então já entra já no grupo para não perder nada. E além disso, lá no grupo eu vou avisar quando tiver conteúdo novo aqui no canal. E futuramente a minha ideia é também estar realizando alguns sorteios aí nesse grupo. Último recadinho, não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no canal para que a gente continue crescendo. E todos os links dos livros que eu estiver citando aqui vai estar na descrição, então pode ir lá, ver com calma, ver sinopse, ver avaliação, enfim. E para quem ainda não conhece o Kindle Unlimited, ele é tipo uma Netflix de livros, então vocês têm diversos títulos, às vezes até lançamento, disponíveis para você ler. E você não precisa ter o Kindle para estar lendo eles, você pode ler no computador, no celular ou no tablet. Então fiquem à vontade para experimentar e ver em qual lugar vocês se adaptam melhor à leitura. Você pode pegar, eu acho que é 10 livros, teve uma época que era 20, então eu não sei se é 10 hoje em dia ou 20 livros ao mesmo tempo. E daí com esses livros você pode trocar conforme você vai realizando a leitura. Então se você finalizou um livro hoje e já quer pegar outro, tudo bem, você pode fazer essa troca, não tem problema. A questão de ter limite mesmo é pra você não ficar segurando muito livro, né, e não tá lendo eles. Agora que eu já dei um breve resumo do que é o Kindle Unlimited e já dei os avisos do canal, agora bora lá, né? O primeiro que eu vou estar falando aqui é O Nome da Morte, que é um livro que já virou adaptação para o cinema. E nele a gente encontra a história real do Júlio, que é o maior matador de aluguel do Brasil. Até então, né, que a gente saiba, e ele fez 502 vítimas, entre eles crianças, mulheres, homens, enfim. E nesse livro a gente acompanha desde o dia que o Júlio teve a visita do seu tio, que estava ali doente, e precisou pedir para que o Júlio completasse o trabalho dele, que ele sim era matador de aluguel, e o Júlio acaba aceitando ali pela pressão, pelo medo que o tio dele põe nele, que se ele não completar o trabalho, alguém vai vir e acabar com a família dele, e a partir desse momento a vida dele muda de uma maneira que ele não consegue explicar. E desde então a gente vai vendo como que ele vai entrando cada vez mais para essa vida de pistoleiro, né? Até, enfim, ele tá fora de controle e isso começar a afetar as relações que ele tem em volta dele. Então, familiares, amigos e até mesmo com a sua esposa, que dá um ultimato. Ou você para com isso, ou eu vou embora. O filme a gente é muito mais focado no Júlio como matador e ponto. Aqui não, a gente tem o Júlio como matador e o contexto que o Brasil estava passando para que o Júlio não fosse notado, né? É um livro muito interessante, eu gosto muito do livro e gosto muito da adaptação para o cinema também. Se você viu a adaptação, eu recomendo que você veja o livro, porque assim, não tem muitos spoilers, né? Um pouco diferente. Eu acho que o livro engrandece ainda mais o seu conhecimento e faz as coisas se encaixarem melhor. Mas ainda assim, se você leu o livro e quer ver o filme, eu recomendo também, porque o filme eu amo demais, eu assisti assim, eu acho que umas 4 vezes. Ainda falando sobre casos brasileiros, a gente tem Indefensável, que é sobre o goleiro Bruno, né, que matou a Elisa. E esse livro eu não li ainda, mas eu vi aqui várias avaliações positivas. E a sinopse nos diz que ele aqui não vai ter apenas a história do Bruno e como ele planejou todo esse crime maligno, mas também é focado no Macarrão e na Elisa. O Macarrão foi a pessoa que ajudou o Bruno a cometer o crime e a Elisa, né, é a vítima. Então a gente vai ter toda a construção deles desde a infância, todas as conquistas que eles tiveram na vida, até o fatídico dia que a vida deles mudaram para sempre. No caso da Elise, ela perdeu a vida, né? E no caso dos dois, que eles se tornaram assassinos. Em A Clínica, a gente tem um livro focado em nos falar e nos contar a história do
médico, se é que a gente pode chamar isso de médico, né, que abusava das suas pacientes. Ele trabalhava numa clínica reprodutiva, uma das mais renomadas do Brasil, e ele cometeu mais de 48 abusos até onde a gente se sabe. Pode ser que tenham muito mais de pessoas que não tiveram coragem de vir à tona. E nesse livro a gente vai ter acesso a toda essa questão criminal, psicológica e, enfim, perante esse caso. Esse daqui eu também não consigo falar mais especificamente do que ele se trata, porque eu ainda não li, mas eu já coloquei aqui na minha lista de leitura, assim como o anterior. Agora, indo para o âmbito internacional, eu trouxe um aqui que eu acho que muita gente não sabe que é True Crime, já deve ter assistido, deve ter amado, apaixonado dos personagens, mas não faz ideia que, na verdade, foi baseado numa história real, que é Peaky Blinders. E aqui a gente tem um historiador que foi atrás de prováveis perguntas que a gente se faz quando descobre que Peaky Blinders foi feito baseado numa história real. Quem são eles, o que eles faziam, o que de fato era verdade, o que não era. E dentro desse livro, além de cessar essas perguntas, né, respondê-las, a gente também tem acesso a algumas fotos e documentos. Então aqui a gente tem um acervo muito grande de fontes originais desse nosso historiador e algumas fotos assim que nunca nem foram vistas antes. Esse eu também não li, mas já tá assim, ó, numa das prioridades de leitura, porque eu sou apaixonada em Peaky Blinders e na família Shelby. Esse daqui é o polêmico, porque tem as suas dúvidas se ele é de fato um true crime, se ele é de fato uma história real, ou se foi alguma coisa que alguém inventou, ou se foi um diário aleatório que foi achado. Mas é o diário do Jack Estripador. Tem aí suas dúvidas se de fato esse diário pertenceu a ele ou se foi apenas um diário atribuído a ele. Mas de qualquer forma, eu acho que vale a pena a gente ler e tirar nossas próprias conclusões, né? Se a gente acredita ou não nessa história. Para quem gosta de livros com mais de um caso, para ver mesmo qual caso se gosta mais, se vale a pena comprar ou não, aqui a gente tem Serial Killers Arquivo 1. A gente tem o volume 2 também do Kindle Unlimited, mas eu falei do 1 aqui em específico, né, porque é o primeiro, então é o que faz mais sentido. Eu vi alguns comentários falando que tem bastante erros de português, não se sabe se foi erro de tradução ou se foi erro de escrita. Eu não sei dizer também se esse livro foi traduzido, eu não fui a fundo pesquisar, mas se eu não estou enganada, ele é do Discovery Channel. Então eu acho que por mais que tenha uns errinhos ali de português, vale a pena dar uma olhada nesse livro, desse título. E esse livro promete contar aí uma breve história sobre cada um dos serial killers que eles reuniram nesse primeiro volume. Mais um que reúne diversos casos em um volume único é Mulheres Confiantes. Aqui a gente vai acompanhar como as mulheres ali trapacearam durante a vida. Então tem algumas serial killers, tem algumas golpistas mesmo que davam golpe em banco, em homens, enfim. Dentro desses casos, pelo que eu entendi aqui na sinopse, a gente também vai entrar na questão de será que as mulheres são naturalmente sedutoras e persuasivas ou elas aprendem a se situar ali, né, se adaptam à sociedade. Esse título eu também não li, mas eu achei bem intrigante essa sinopse e fiquei curiosa aí pra dar uma lidinha e ver o que eu acho. Saindo um pouco dessa coisa de serial killer e de mentes criminosas, a gente vai falar aqui de livros com mulheres extremamente fortes que eu acho que se situa mais em não ficção. Pelo menos esse primeiro que eu vou falar, que é A Menina da Montanha, que ela só foi presenciar esse mundo que a gente vive quando ela tinha 17 anos. Até então, ela só tinha vivido na montanha, cercada da sua família, porque seu pai era extremamente mente fechada e também fazia parte de um grupo religioso bem extremista, e ele não conseguia aceitar que elas fossem estudar ou que tivessem auxílio médico. Ela nunca tinha pisado num hospital até completar seus 17 anos e sair da casa dos pais. E ela só conseguiu essa força de fato sair das casas dos pais e experimentar esse mundo novo e também ao mesmo tempo obscuro, né, porque tudo que ela ouvia sobre esse mundo era terrível. Foi quando o irmão dela saiu e quando ele voltou, ele disse coisas incríveis e extraordinárias pra ela e ela pensou, eu preciso conhecer isso também. E a proposta desse livro é realmente a gente ver como foi esses anos isolada, apenas vivendo com a sua família, sem nenhum contato com outro tipo de pessoa, e como foi ela ser introduzida à sociedade pela primeira vez, aí tão tardiamente, né, com seus 17 anos. Quais foram os sentimentos dela, qual foi a experiência e como tudo isso afetou na pessoa que ela é hoje. Em 3.096 dias, a gente tem a história da Natasha, que foi sequestrada em plena luz do dia e ficou cerca de 8 anos dentro de um cativeiro.
O lugar que ela ficava era nada mais do que um quartinho, e dentro desse quartinho só tinha uma pia, uma privada e um lugar para ela dormir. E conforme ela foi conquistando a confiança ali do sequestrador, ela foi conseguindo algumas coisas básicas, logicamente, mas ela foi conseguindo conquistar. Então, por exemplo, um ventilador, um brinquedo, uma televisão. Só que lógico que tudo que ela fazia era monitorado por ele. Se eu não estou enganada, porque faz um tempinho que eu li esse livro, ela entrou nesse cativeiro com 8 anos e ela só saiu com 18. Então imagina aí você ter perdido 10 anos da sua vida sem ter notícias da sua família, sem ter contato com o mundo exterior, vivendo sem luz do dia, porque no quartinho que ela ficava, né, nesse porão, sótão, cativeiro, enfim, não tinha nem janela. Então ela só sabia se era dia ou noite quando ele acendia a luz. E aliás, ele usava não só a luz, mas também a alimentação e o entretenimento para controlar ela e causar alguns danos psicológicos nela mesma. Aliás, ele acabou fazendo ela desenvolver anorexia, porque aparentemente ele tinha esse problema alimentar, esse transtorno alimentar, e ele infiltrou nela. E o que fez a gente ter acesso a todo esse tipo de informação foi que a Natasha mantinha um diário ali meio que nas escondidas enquanto ela estava no cativeiro. Então tudo, desde o primeiro dia até o último, estava registrado nesse diário, que serviu como base para esse livro. Não tá exatamente tudo que ela escreveu aqui no livro, né? Porque imagina, né, o tipo de trauma que ela sofreu e que ela pode ter desabafado nesse diário. Então aqui a gente tem algumas seleções de momentos que ela resolveu se abrir para o mundo. É um livro muito sensível, mas eu acho assim que a leitura dele é muito importante. E por último a gente tem Eu Sobrevivi ao Holocausto. Aqui a gente tem a história da Nanette, que foi uma das melhores amigas da Anne Frank antes de acontecer o Holocausto. Esse livro, não vou mentir, eu coloquei ele aqui porque eu tenho um apego assim mais pessoal com a Nanette, que ela veio palestrar na minha escola durante meu ensino médio, e uma curiosidade é que ela vive no Brasil já faz algum bom tempo. Hoje em dia não sei se ela ainda está viva, mas se ela estiver, ela já tem aí uns quase 90 anos, eu chuto. E além da gente ter acesso aos relatos da Nanette antes, durante e depois da Segunda Guerra Mundial, a gente também vai ter sobre questões de compaixão, sobre perdão e também sobre tolerar mesmo e os seres humanos se amar. Então tem diversos questionamentos sobre a raça humana. E eu trouxe aqui um bônus. Esse daqui em específico é pra quem lê em inglês. Porque assim, se você procurar True Crime na biblioteca do Kindle Unlimited, a maior parte é em inglês. Foi muito difícil achar esses 10 títulos aqui pra estar falando pra vocês. Tinha muita não ficção, mas True Crime tinha pouco. Então eu achei que seria interessante dar aqui essa sugestão, se você lê em inglês. Pode buscar, porque tem diversos títulos, mas esse em específico eu acho que ninguém contava que teria no Kindle Unlimited, que é Um Estranho ao Meu Lado. Lógico que em inglês, né, é Strange Beside Me, eu vou deixar a capinha aqui em algum lugar, que é da Anne Rule. Então, se você quiser ler esse livro aqui do Dark Side, na versão em inglês, tem disponível no Kindle Unlimited. Eu já li esse título e eu realmente gosto muito. Eu acho que é um dos melhores True Crimes que eu já li. Lógico, a primeira vez que eu li, eu tava iniciando no True Crime, eu ainda não tava tão acostumada com um gênero, mas mesmo assim eu acho que ele é muito bem construído, a narrativa é muito intrigante, faz com que você fique ali imerso na história e queira continuar. Só que tem um porém, esse livro eu acho ele um pouquinho pesado, vamos dizer assim, para dizer o mínimo, porque como ele envolve mulheres e eu como mulher, eu fiquei assim um pouco chocada com as coisas, as descrições mesmo do que ele fazia e de como as mulheres eram encontradas, além de que tem uma vítima em específico dele que sobreviveu com diversas sequelas. Então assim, vá com calma, não leia ele muito rápido, não vá de uma vez, vá lendo assim com o tempo, vai fazendo outras leituras assim mais tranquilas no meio, porque ele é um livro um pouquinho pesado. Inclusive eu já emprestei esse livro para algumas amigas, algumas nem conseguiram terminar ele e outras assim teve pequenos pesadelos com o Ted Bundy. Eu diria que ele é um livro de true crime comum para quem já leu BTK ou Killer Clown, mas ele me afetou mais por ter esse assunto focado em mulheres. Então eu acho importante dizer que esse livro tem sim cenas de extrema violência e descrições assim que para pessoas sensíveis eu não recomendaria. E bom, espero que vocês tenham gostado da minha recomendação de 10 livrinhos pro Kindle Unlimited de True Crime não ficção. Comenta aqui se você conhece algum outro título de True Crime não ficção que eu possa ter deixado faltar. E é isso! Nos vemos no próximo vídeo.